Olá pessoal, eu me chamo Viviane e junto às minhas colegas Glícia de Souza e Luanda Tavares, desenvolvi o estágio supervisionado 2 na escola Freiné. Essa escola inicialmente ela seria utilizada apenas por Luanda. Eu e Glícia chegamos até ela, como muitos dos outros estagiários também chegaram, através dessa mudança de planos proporcionada por essa situação excepcional de pandemia. Também, assim como vocês, realizamos um questionário que pudesse realizar uma espécie de sondagem para que a gente pudesse intervir nesse espaço escolar, conhecendo um pouco mais quem são os sujeitos que constroem essa vivência no espaço escolar, Os gestores, os professores e os alunos. Sobre o resultado desse questionário, alguns pontos chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhá-los com vocês. O primeiro é que não houve efetivamente uma ação por parte da gestão da escola para possibilitar um maior acesso tanto aos alunos, na questão da presença nas aulas, quanto aos professores, no que diz respeito a suporte. Os professores relataram que tudo aquilo que eles estão usando hoje como ferramentas metodológicas em aula saiu do bolso deles. Então, não houve nem esse movimento financeiro da escola, nem um movimento de tentar buscar uma parceria, de tentar, enfim, possibilitar que esses professores eles pudessem estar instrumentalizados a lecionar para os alunos nesse período remoto e que os alunos, por sua vez, pudessem ter acesso a essas aulas. Apontou-se que 80% dos alunos têm acesso, mas esses 20% também importam e, de certa forma, eles foram negligenciados aí um pouco pela gestão da escola. Os professores relataram um cansaço e um desgaste psicológico absurdo. Sim, é muito difícil trabalhar com o computador, é difícil estar distante dos estudantes, é difícil pensar em metodologias que mantenham os estudantes ativos, participantes, quando às vezes nem o professor ele está em um estado mental, em um estado emocional que possibilite um processo de ensino-aprendizagem interessante, tanto para o professor quanto para o aluno. Então essa foi a principal reivindicação por parte dos professores. Uma coisa que chamou a atenção da gente no desenvolvimento do estágio é que no Freiné, por ter uma pedagogia diferente, eles pensam o ensino através de grupos menores. Então as turmas do Freiné, elas são tradicionalmente menores. Mas agora no ensino remoto, nós que ficamos com a turma do primeiro ano, costumeiramente entrávamos nas salas do Google Meet, nas aulas síncronas, e nos deparávamos com 2, com 3 alunos. E desses 2, 3 alunos, um ou outro participava esporadicamente. Então era uma aula que dependia muito do professor, que dependia muito daquele movimento de insistência do professor chamar o aluno para participar, fazer uma pergunta, fazer uma brincadeira. E por vezes essas brincadeiras também não eram tão interessantes no contexto da aula, porque os alunos eles se apegavam a essa brincadeira e transformavam aquele momento de aula em uma brincadeira generalizada. Por vezes, infelizmente, talvez por pouca experiência do professor, que era bastante novo, ele perdia um pouco do controle da turma em sala de aula, e para retomar esse controle, retomar aquilo que estava sendo trabalhado em sala de aula, era um processo extremamente desgastante para ele e que era muito custoso, perdia-se muito tempo tentando buscar os alunos para participar dessas aulas, e quando eles participavam através das brincadeiras, tinha-se um tempo muito maior desperdiçado, entre aspas, para trazê-los de volta para o conteúdo, para prestar atenção e para a aula voltar a ter seguimento. No que diz respeito à intervenção, a Glícia ela vai falar um pouco melhor para vocês como a gente pensou essa intervenção, a partir de que problemas e de que maneira ela se desenvolveu. Olá, meu nome é Glícia de Souza, eu sou aluna do 5º período de História e hoje eu vou falar para vocês sobre como foi a intervenção que eu, a Viviane e a Luanda realizamos para a disciplina de Estágio 2 na Escola Freiné em uma turma de primeiro ano do ensino médio. A partir do que observamos nas aulas, que a Viviane já relatou para vocês, questões relacionadas a direitos humanos, um comportamento um pouco inadequado, digamos assim, porque os alunos não demonstravam tanto interesse na aula, mas eles ficavam muito brincando entre si, brincando com o professor, eles não participavam tanto. Então, a partir da observação dessas questões, nós resolvemos pensar em um meio de incitar a participação deles e tentar compreender melhor se uma abordagem pedagógica diferente faria com que eles se sentissem mais confortáveis para participar das aulas.
Então, para lidar com essas questões, nós resolvemos utilizar a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Como? Nós escolhemos 6 questões da Olimpíada que abordassem questões relacionadas a direitos humanos, então questões de intolerância religiosa, de racismo, equidade, enfim, questões relacionadas a esses temas mais sensíveis, e resolvemos levar essas alternativas, essas questões para a turma, né? Inicialmente nós explicamos o que era a Olimpíada Nacional em História do Brasil e como ela funcionava, que é basicamente o seguinte: existe um comando de questão, uma fonte a ser analisada e 4 opções de resposta. Dessas 4 opções, uma está completamente errada e as outras 3 estão corretas em níveis diferentes. Cada uma tem um peso diferente também, então a que está completamente errada vale 0 e a que está mais correta vale 5. E aí também tem a que vale 1 e a que vale 4. O mais interessante é tentar achar a que vale 5. E como a gente faz para achar a questão que vale 5? Utilizando o método histórico, né? A gente faz perguntas para a fonte e vê qual é a alternativa que apresenta uma resposta mais completinha para aquelas perguntas que estamos fazendo à fonte. Então, depois de explicarmos para os alunos como é que funcionava, nós resolvemos em conjunto. Como era o primeiro contato da turma com a Olimpíada, nós achamos que seria mais interessante tentar resolver realmente os alunos em conjunto com nós, que éramos as estagiárias. A nossa turma, por uma característica da escola mesmo, ela tem 7 alunos, mas no dia da intervenção apenas 4 apareceram. Desses 4, 2 participaram assim bastante, todas as questões eles estavam tentando responder junto com a gente. E eles aparentaram compreender muito rápido como é que funcionava a Olimpíada. Eles entendiam os questionamentos que precisavam fazer às fontes, entendiam como articular e como entender realmente o que cada alternativa estava falando. Eles compreendiam que não era porque uma alternativa era muito grande que necessariamente iria ser a mais correta. Então, eu acredito que eles conseguiram compreender como fazer essa relação entre passado e presente, que também era muito forte nas questões. Conseguiram compreender como é o trabalho do historiador no sentido de questionar as fontes, de tentar achar uma resposta racional a partir do que o documento está te dando e a partir das problematizações que ele permite que você faça. Então, eu acredito que, quanto aos objetivos da Olimpíada, que são apresentar para os alunos a função do historiador e tentar fazer com que eles utilizem o método histórico na resolução das questões, quanto a isso, os alunos foram incríveis. Eles realmente aparentaram compreender bem. E aí, a segunda questão que nós queríamos observar era se uma abordagem diferente traria também um comportamento diferente dos alunos. E sim, trouxe. Nós tentamos ser amigáveis com eles, fizemos algumas piadinhas também relacionadas às questões, relacionadas à turma, mas em momento algum eles se desviaram do objetivo da aula, que era resolver aquelas questões. E apesar disso, apesar de estarmos estudando, de estarmos resolvendo questões de história, eles aparentaram muita alegria. Foi uma atividade que eles fizeram realmente porque queriam, e eles participaram porque queriam. Uma das alunas, inclusive, relatou que foi uma aula muito interessante, uma aula tão interessante como ela não tinha em muito tempo, desde o início do período remoto, né? Ainda tinha essa problemática também. Então, eu acredito que nós também conseguimos responder, acatar aquele objetivo principal, que era descobrir se, a partir de uma abordagem diferente, os alunos responderiam de uma maneira diferente, um pouco mais adequada, um pouco mais animados e conseguindo participar mais das aulas. Então, de modo geral, eu acredito que foi realmente um sucesso a nossa intervenção, não só pela observação que fizemos, mas porque os alunos relataram para a gente também que haviam gostado bastante. Então, acredito que foi positivo para a gente, para nós, enquanto estagiárias, e para os alunos, enquanto alunos mesmo, enquanto cidadãos também, já que nós tratamos todas essas questões temáticas sensíveis, né? E apesar de tudo, eu acho interessante ressaltar também que foi um momento muito diferente, tanto para nós estagiários, quanto para os alunos, quanto para o professor. Então, eu fiquei realmente surpresa por ter dado tão certo.
A gente sabe que, ainda mais agora na reta final, quando já está perto de tudo acabar, fica um pouco mais complicada de conseguir lidar, de conseguir prestar atenção. Então eu realmente fiquei muito feliz e acredito que as minhas colegas de estágio também ficaram bastante felizes por termos percebido tamanha interação por parte dos alunos, que era algo que eles não demonstravam tanto relacionado ao conteúdo, às problemáticas da história em sala de aula.